meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Estamos falando sobre o bom, reto e verdadeiro. E hoje quero continuar com você, trazendo a vida do rei Ezequias como exemplo e os feitos dele, para que nós, hoje, nos tempos atuais, possamos despertar das muitas das nossas atitudes. Eu quero falar hoje sobre o seguinte, que ele restaura o culto ao Senhor. Ele fez coisas tremendas, ele não aceitou o reino destruído, não aceitou a herança miserável, ele começou logo no primeiro dia do seu reinado, no primeiro mês, ano, a fazer coisas, a ter atitudes que levariam o povo de volta a Deus. E agora ele vai restaurar o culto. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 20 ao 24. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, os sacerdotes tomaram o sangue e os aspergiram sobre o altar, também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar, semelhantemente mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram e, com o seu sangue, fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto de sacrifício pelo pecado por todo o Israel. Glória a Deus. Você vai dizer assim, pastor, está falando de oferta, está falando de sacrifício de entrega, bois, carneiros, bodes. Sim, o culto no Velho Testamento, ele tinha que passar pelo sacrifício, pela oferta. Se não houvesse sacrifício, oferta, não havia culto. Era assim no Velho Testamento. Hoje não é diferente. Quando eu estou falando de oferta, estou falando de uma oferta financeira, de um dinheiro que você vai dar. A maior oferta que você pode oferecer é você mesmo. É a sua vida por inteiro ao Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, como um culto racional. Culto racional. Ezequias está trazendo o povo de volta a cultuar a Deus. Então foi feita limpeza, foi feito o tratamento, tiraram a imundície, mas agora tinha que ter a religação, correto? Do povo com Deus, como que será feito através do culto. O povo ia ao templo para cultuar e prestar a Deus culto e entregar a Deus sacrifício. Nós precisamos aprender a cultuar a Deus. Sabe? A gente fala, você vai aonde hoje? Eu vou no culto. Beleza, eu vou no culto domingo à noite, junto com meus irmãos. Lá eu levanto as mãos, eu canto algumas canções, eu choro, eu me emociono. Muitas das vezes isso acontece na carne. Por quê? O ambiente todo hoje é preparado para mover as suas emoções. O ambiente hoje todo é preparado com luzes mais escuras, com luzes piscando, sabe? Tudo preparado para mexer com a tua alma, para mexer com as suas emoções. Mas isso não é culto. Culto, eu dou a Deus. Às vezes a gente sai do culto reclamando, falando, não gostei do culto hoje não. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O culto é para você? Você foi cultuar você mesmo? Você é Deus? O culto é para Deus. Quem tem que dizer se gostou do culto ou não é Deus. Sabe, não sou eu nem você. Pode ser que aconteça alguma coisa que eu não gosto, você não gosta, mas eu tenho que ter um entendimento que o culto não é para mim, o culto é para Deus. Ezequias restaura o povo ao culto. Traz o povo para cultuar, trazendo quem primeiro? Os maiorais, os líderes, os cabeças, para que deem o exemplo de cultuar. Amado, às vezes nós vamos em algumas igrejas, o culto está correndo, o pessoal está lá conversando, rindo, principalmente igrejas que têm costume de colocar um monte de gente atrás do púlpito. O mesmo está lá embaixo, levantando a mão, dando glória a Deus, porque o pregador está falando, dá glória a Deus, ou quem está louvando está falando, mas lá atrás de quem está cantando ou pregando, os caras estão conversando, rindo. Tem uma hora ou outra levantando a mão, glória a Deus, aleluia. Gente, não dá mais.
dá mais. Tem coisas que tem que mudar. É preciso restaurar. E o culto, embora seja conjunto, ele também é pessoal. Eu preciso aprender a prestar o meu culto ao Senhor, independentemente de quem está do meu lado presta ou não. A pior coisa é você estar ali para ouvir a voz de Deus e as pessoas do seu lado conversando. Ou a pessoa conversando com você direto. Ou hoje em dia no celular, batendo foto, ou conversando no WhatsApp, ou olhando o Facebook, ou Instagram. E aí soltam glória a Deus aleatoriamente, nem sabe o que está falando, porque não está ouvindo e não está ligado no culto que está acontecendo. Então ele está no lugar de culto, mas ele não está prestando culto. Ezequias reúne o povo e o povo vai ao templo com o sacerdote. O sacerdote mata as ofertas, asperge o sangue sobre o altar. E diz que na hora da oferta do pecado, eles têm que colocar a mão sobre a cabeça dos bodes. Sabe que isso representava que o bode estava ali, o sacrifício estava assumindo as suas culpas. É uma ligação. O culto tem que ter uma ligação. Eu não posso só estar no lugar do culto, não é isso. Isso não é cultuar. Sair da sua casa para ir à igreja, para ir ao lugar de culto, isso não quer dizer que você está cultuando, querido. Porque cultuar tem a ver com posicionamento, cultuar tem a ver com atitudes, cultuar tem a ver com entrega. É além de cantar, é além de falar, é além de pregar. Eu sou o sacrifício vivo e eu vou lá cultuar e adorar o meu Deus, independentemente se do meu lado estão falando, se atrás de mim estão falando. Ei, eu vou ligar com Deus e eu vou dar o meu culto ao Senhor. Se eu vou ficar ali 1 hora, 1 hora e meia, eu tenho que fazer o possível para que aquela 1 hora e meia seja a melhor 1 hora e meia que eu vou dar para o meu Senhor. Como culto, como sacrifício vivo e agradável a Ele. Ezequias leva o povo a cultuar o Senhor. Então ele vem fazendo restaurações, querido, tremendas e poderosas, que vai fazendo com que o povo volte de novo, o povo que recebeu de Acais uma herança, que estava naquele movimento de Acais, totalmente afastado de Deus, agora com Ezequias está fazendo o percurso totalmente ao contrário. O que mais que ele faz? Ele leva o povo a comemorar a Páscoa. Eles não comemoravam mais a Páscoa. E o Senhor tinha ordenado a eles lá, que eles deviam fazer isso sempre. Lembrar da onde Deus os tirou e como Deus os tirou. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viesse à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Sabe, chamou o povo, olha, venham. Nós precisamos voltar a celebrar a Páscoa. O que é Páscoa? Libertação. O que é Páscoa? Eles foram arrancados do Egito com a mão forte. Eles não fizeram nada para ser tirados de lá, mas Deus passou a mão forte. O seu infinito amor os tirou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, como um cordeiro foi morto. Eles foram livres porque passaram o sangue nos umbrais da porta e o anjo da morte não entrou. Eles comeram o cordeiro durante aquela noite, prontos para sair, e saíram caminhando na força do seu Deus, na força do Senhor. Eu e você precisamos aprender a comemorar a Páscoa. Não essa Páscoa que a gente vê aí anualmente, geralmente em abril, geralmente em março, que fala de bacalhau, que fala de vinho, que fala de coelho, que fala de chocolate. Não, essa Páscoa é comercial. Essa Páscoa é para vender. Essa Páscoa é para movimentar comércio. Estou falando da Páscoa verdadeira. O cordeiro foi morto. João Batista, quando olhou para o cordeiro, ele falou: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos arrancou com mãos fortes, aleluia, através do sacrifício do cordeiro chamado Jesus. E eu e você temos que aprender a comemorar isso, não só uma vez no ano, mas diariamente. Sabe por quê? Porque independentemente da situação que estamos vivendo ou podemos viver daqui para frente, nós sabemos para onde nós estamos indo. Aleluia, meu amado, o seu descanso não é nessa terra, o Senhor fala. Existe um lugar de descanso para você. O seu lugar não é aqui, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana.
Essa experiência vai passar e nós voltaremos para casa. O soldado vai voltar para casa. O pai está de braços abertos para receber os seus filhos. Nós retornaremos para casa e ele nos receberá. Mas eu e você temos que aprender, amado, a celebrar a Páscoa, a glorificar a esse Deus que preparou com mão forte a sua e a minha retirada. Oh, aleluia! A Bíblia diz que aquele que é do cheio do maligno não lhe toca. Significa que não tira dele aquilo que Deus preparou. Aqui, nesse mundo, teremos aflições. Sim, não seremos livres deles, amado. Não se iluda de que você vai ser livre. Mas nós temos uma palavra. Oh, aleluia! Glória a Deus! O que ele fez? Ele promoveu também uma limpeza espiritual. Versículo 13 e 40 do capítulo 30 de 2 Crônica. Vamos ver, olha o que diz aqui. Nós estamos terminando. Sobre bom, reto e verdadeiro. Versículo 13 de 2 Crônicas 30. E ajuntou em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês. Uma muito grande multidão. Versículo de número, aleluia, 13 diz isso. Ele ajuntou uma grande multidão. Ele ajuntou para comemorar essa festa. Que falava que no fermento, não podia ter fermento, simboliza o pecado. Ele está fazendo uma limpeza espiritual. Amado, essa limpeza somos nós que fazemos. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Vivemos uma época agora, há pouco tempo, aí, nisso tudo que aconteceu aí em novembro, outubro, onde muitas guerras foram declaradas, onde muitas brigas foram declaradas, onde muita união de irmãos acabou em ruptura por causa de posicionamentos e pensamentos. Muita gente falou o que não queria e ouviu o que não desejava. E isso criou fissuras, feridas, separações. Irmãos que adoravam a Deus juntos e serviam a Deus juntos, hoje estão divididos e separados. É preciso olhar para dentro de si e arrancar tudo aquilo. Não é eu estou certo, eu estou errado, não é nada disso. Certo está o Senhor, errado estou eu, errado está você, certo está o Senhor. É preciso aprender a abrir mão de algumas coisas, amado, para poder, aleluia, lutar por uma comunhão, uma unidade maior, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais da maldade. Acorda, irmão. E eu falo para todo mundo, não é para A nem para B, é para todos, inclusive para mim. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Precisamos aprender a respeitar decisões, posicionamentos e aprender a amar as pessoas, independente se elas pensam diferente de nós, se elas agem diferente de nós, se elas têm hábitos ou costumes diferentes de nós. E aprendemos isso com o nosso Senhor. Então é preciso fazer uma limpeza. E a limpeza eu não faço em você, eu faço em mim. Eu não limpo você, irmão, eu limpo a mim. Sabe? Eu não posso entrar na sua casa e limpando a sua casa de qualquer jeito. Eu posso fazer na minha. Só que as pessoas querem limpar a casa dos outros. As pessoas querem limpar a vida dos outros, mas não querem limpar a dela. Quer arrancar o cisco do olho de um, mas não quer arrancar a trave que está no olho dele. Que é isso? Ele faz uma limpeza. Aleluia. Ele diz assim, no 31, e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram da cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bostos, derrubaram os altos e altares para todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade dele. Sabe, Israel, o povo de Deus. Israel no velho representa a igreja no novo. Tirou todos os altos, todos os postes de idolatria. A amada igreja colocou homens no lugar de Deus. Começaram a idolatrar pessoas.
E Deus não suporta a idolatria. Só existe um que está sentado no trono, e esse um é Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a separar as coisas. A melita da igreja, a igreja melita nas hortes espirituais da maldade. É lá que ela luta. É joelho dobrado, é clamando ao Senhor, é intercedendo, é invocando o nome do Senhor. Ele manda limpar o povo de Israel, a igreja do Velho Testamento. Ele manda limpar o cananeu, o eteu, o eveu. A limpeza que acontece ali no reinado de Ezequias é no meio do povo de Israel. O que a Bíblia diz, amados? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está falando com o povo dele, com a igreja, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Pare para pensar, será que a igreja, o povo de Deus, anda em mau caminho? Se ele está falando ali, mas é porque andamos em mau caminho. E qual é o mau caminho? É o caminho do meu querido, é o caminho da minha vontade, é o caminho do que eu acho. Eles limpam tudo. E depois de tudo isso, o povo prospera. Está lá, 2 Crônicas 31, versículo 4 e 5. Olha o que diz. E ordenou ao povo morador de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudesse dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Sabe, eles prosperaram, não porque deram ofertas para que os sacerdotes, os levitas vivessem daquela herança, porque eles não tinham terra para plantar. Então, naquela época, eles viviam de uma porcentagem que o povo que tinha terra e herança dava para eles viverem. É diferente hoje em dia. Você não tem que sustentar um pastor. O pastor tem que viver do dinheiro da igreja. Ele é digno do seu salário. Sim, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas ele não é o dono do dinheiro que entra na igreja. Ele não é o empresário espiritual. É diferente. Essa prosperidade existe. Deus prosperou o povo que andou segundo a sua vontade e o seu querer. Mas não é a barganha que ensinam dentro da doutrina da prosperidade. Dá para Deus e você recebe. Existe um contexto de atitudes, de modo de vida e vivência. Nós conhecemos muitas pessoas, amados, que não eram da igreja, mas devolviam dízimo ou devolvem dízimo, porque acham que vão ser abençoados financeiramente. Mas e a salvação? De que adianta ganhar no mundo inteiro e perder a salvação? Então a gente precisa acordar para algumas coisas. Sabe, os interesses de Deus têm que estar acima dos nossos interesses. Como pastor e ministro da palavra, eu não posso deixar de falar algumas verdades, porque você me ajuda financeiramente. Eu não posso ficar recolhendo a sua ajuda financeira e deixando você caminhar para o inferno. Porque é o que acontece muito. Então o povo prospera não só porque começou a levar a parte do... Não, o povo prospera porque há um conjunto de atitudes que é promovida pelo rei, pelo líder da nação de Israel, que faz com que aquele povo também se movimente junto, voltando para Deus. Eu friso, estou falando de povo de Deus. Povo de Deus. Não estou falando de povo que não é de Deus. Preste atenção no que eu estou falando. O rei, que tem um coração voltado para Deus, que quer servir a Deus, assume o reinado, destruído e quebrado. Ele pega e começa a ter ações que vão repercutindo no coração do povo de Deus, que esse povo de Deus começa a voltar a Deus. E essas atitudes tomadas em conjunto vai fazendo com que as bênçãos de Deus comecem a se manifestar naquele povo que Deus havia prometido abençoar. Lembra do profeta Elias? Vira para o povo e fala: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se para vocês Deus é Deus, serve a Deus. Se é Baal, serve a Baal. Mas decide, não fique nem lá nem cá, nem lá nem cá. Tome uma decisão. Ezequias decide fazer o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro. Às vezes a gente decide fazer o que é bom para a gente. E o que é bom para a gente não é reto, o que é bom para a gente não é verdadeiro. Às vezes
a gente decide fazer o que a gente acha que é reto. Mas Ezequias decide fazer o que é bom dentro da palavra, o que é reto dentro da palavra e o que é verdadeiro dentro da palavra. E essa é a palavra que Deus tem ministrado no meu coração. Fazer o que é reto dentro da palavra, fazer o que é bom dentro da palavra e fazer o que é verdadeiro dentro da palavra. E entendendo eu que isso é muitas vezes contrário daquilo que eu acho que é reto, daquilo que eu acho que é bom, daquilo que eu acho que é verdadeiro. Então eu preciso ganhar a realidade de Deus dentro da palavra. E ganhando a realidade de Deus dentro da palavra, eu consigo fazer aquilo que Deus quer. Que é bom, perfeito e verdadeiro. E uma das coisas que eu sei que Deus quer que a gente faça é amar o próximo. Porque amar o próximo é bom, não é fácil amar o próximo. Mas amar o próximo, meu amigo, diz para mim e para você que vai além do que eu acho que é, além do que eu quero, além do que eu decido. Eu preciso aprender a amar o próximo, mesmo se ele não me amar. Eu preciso aprender a amar o próximo, mesmo se ele pensa diferente. Eu preciso amar o próximo, mesmo se ele age diferente, se ele me acusa ou se ele aponta o dedo para mim. Porque a Bíblia diz que eu tenho que orar pelos meus caluniadores, abençoá-los. Então, eu já vejo que isso aí é bom. E eu preciso fazer isso que é bom. Eu vejo que isso é reto, eu preciso fazer que isso é reto. Eu vejo que isso é verdadeiro, eu preciso fazer. Afinal de contas, foi o que o nosso Senhor fez. Então, meu amado, minha amada, que eu e você possamos, na direção do Espírito Santo, fazer o que é bom, reto e verdadeiro. Quero orar com você hoje, encerrando essa série aqui sobre Ezequias. Amém? Bendito Deus, Pai Santo, amado, te louvamos. Muito obrigado. Abençoe meu irmão, minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder. Faça o seu nome ser glorificado na vida dele de uma forma tremenda e poderosa, eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amado, olha, Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Bom dia, vida para você.